Meus queridos e amados irmãos, queremos cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Um dos textos mais conhecidos das Sagradas Escrituras é o Salmo 23. Um salmo belíssimo que fala do cuidado de Deus para com aqueles que o temem e andam segundo os seus caminhos. O Salmo 23, o verso 1 diz: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." O sentido real do texto não está falando de que não faltará coisas, mas o texto está remetendo ao próprio Deus. O Senhor é o meu pastor, Ele não me falta ou Ele não me desampara. Deus está sempre conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A figura do pastor fala daquele que cuida, daquele que protege, daquele que guia por caminhos abençoados, por águas tranquilas, por pastos verdejantes, daquele que protege do maligno, do inimigo, e daquele que conduzirá em bondade e em benignidade para todo sempre. O pastor, ele tinha uma roupa simples, ele andava com duas bolsas, o surrão, o alforje, e dentro dessas bolsas, uma era para que ele levasse a funda e as pedras, e a outra era para que ele levasse algum mantimento, queijo, leite, pão, alguma coisa, vinho para ele se alimentar. O pastor, ele usava, e eu vou colocar a figura aqui do lado, ele usava o cajado e ele usava a vara. O cajado é esse como um taco de beisebol que está nas costas. Muitas vezes ele era incrustado com pedras ou até com pontas de ferro. E a vara é esse que está na frente, que era a mais fina, com a ponta curvada como um guarda-chuva, e de baixo a outra ponta bem afiada. Com o cajado, o pastor se utilizava para guerrear frente a frente com leões, urso, chacais e hienas, para proteger as ovelhas do maligno. A vara era usada em direção à ovelha. Primeiramente, o gancho para puxar as ovelhas pelo pescoço. Muitas vezes, pelo vale da sombra da morte, quando há um perigo iminente da ovelha se precipitar e cair de um despenhadeiro, o pastor salva ela e segura. Já a outra ponta da vara era usada para a ovelha, para espetar as ovelhas que estão meio inquietas e que, por algum motivo, iriam sair do rebanho e da comunhão. A outra arma que também era usada em prol das ovelhas era a funda. Quando de longe o pastor avistava que uma das ovelhas estava se desgarrando, estava saindo, o pastor colocava de longe a pedra na funda, girava e jogava, não para bater na ovelha, mas jogava na frente da cabeça da ovelha no chão para dar um susto à ovelha. Mediante esse susto, a ovelha voltava para a comunhão com as outras ovelhas. Vemos o cuidado do pastor e do homem de Deus com o rebanho, onde o bom pastor entrega a sua própria vida pelas ovelhas. O pastor, ele fazia de canas flautas para adorar ao Senhor Deus, enquanto levava as ovelhas por dias e dias em busca de águas tranquilas, em busca de pastos verdejantes. O Salmo, ele retrata muito bem esse cuidado, quando ele diz: "Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda." Esse texto fala da hospitalidade em que os nômades naquela época, de Abraão, Isaac e Jacó, tinham para com aqueles que andavam pelo deserto. Era explicitamente proibido negar comida a qualquer que seja. Tanto que aquelas pessoas consideradas inimigas também eram colocadas para dentro da tenda e elas eram bem alimentadas. Daí onde vem a expressão: "Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer." O pastor também usava azeite de oliva para espalhar na cabeça, nos olhos, em toda a face da ovelha, para proteger ela das moscas. Olha que interessante. Para proteger que as moscas venham pousar e assim venham trazer doença para as ovelhas. O cuidado do nosso Deus, refletido através da imagem do pastor, mostra o cuidado de um pai, um cuidado daquele que tem um zelo incrível pelos seus filhos e pela sua ovelha. O verso 6, que é o último verso, diz: "Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias." O salmista está mostrando que Deus está tão presente em sua vida, no cotidiano, diariamente,
que a bondade de Deus o segue em todos os momentos. E ele crê que ele habitará na casa do Senhor eternamente. Que o cuidado que Deus tem com ele aqui nesta vida diz respeito a um cuidado para a vida eterna. E aqueles que perseverarem em se manter neste caminho serão diferentes aos bodes. Os bodes são diferentes das ovelhas, porque enquanto as ovelhas comem os pastos e as gramas verdejantes do vale, e elas comem triturando a ponta da grama, se o bode for comer no vale, ele arranca a grama pela raiz e dá prejuízo na alimentação. O bode, ele gosta de subir nas árvores porque ele gosta das alturas. O bode, por natureza, ele é mais exaltado, ele é mais afoito, ele é mais inquieto. Veja as figuras do rei Saul e do rei Davi. Enquanto Davi fugia da perseguição de Saul, na mente de Saul, Davi estava em cima de algum monte, fugindo de Saul. Por isso que Saul mandou os seus homens procurarem em cima do monte. Mas o monte que eles procuravam, Davi estava, mas não em cima, Davi estava embaixo, no aprisco das ovelhas, que era construído de pedras em uma abertura de uma caverna. E ali as ovelhas dormiam e descansavam, e a única porta que tinha, ela era fechada pelo próprio pastor que dormia na porta. É aí onde nós aprendemos Jesus dizendo, eu sou a porta das ovelhas. Esse aprisco ele era cercado em cima com galhos espinhosos para que as ovelhas não pulem, não saltem e nem também algum inimigo venha pular dentro do aprisco e roubar algumas ovelhas. Porque o inimigo não vem pela porta, porque na porta está o pastor, que conta as suas ovelhas, que marca as suas ovelhas, todas as vezes que as ovelhas saem e todas as vezes que as ovelhas entram, porque o pastor não tem intenção de perder nenhuma das ovelhas, mas de protegê-las e de guardá-las, porque ele é o bom pastor. Davi é um exemplo de um bom pastor, de alguém que dá a sua própria vida pelas ovelhas, porque no seu currículo para Saul, ele falou sobre as guerras contra ursos e as guerras contra leões. Através das Sagradas Escrituras, nós aprendemos que Deus tem um cuidado esplendoroso e que Deus vela por cumprir a sua palavra para aqueles que nele confiam e para aqueles que andam na sua presença. O Salmo 23 é um salmo que deve ser amado, que deve ser lido e que deve ser meditado, em que Deus sempre está preparando algo grandioso e algo melhor para nós, não só nesta vida, mas na vida eterna. Com isso, nós temos um Deus que nos faz estar satisfeitos e tranquilos na sua presença, porque Ele nos alimenta. Temos a certeza de que podemos andar na presença de Deus, porque Deus nos faz andar na sua justiça por amor do seu próprio nome. É Deus quem nos ajuda a ser fiel. No Salmo 101, o próprio Davi diz que Deus está à procura dos fiéis para que estejam com Ele e para que andem com Ele. E no Salmo 89 ele diz, achei Davi, o meu servo. Então Deus está à procura de pessoas que amem a sua presença, que anelem pela sua presença, cujo louvor está continuamente na sua boca. Ele cuida de nós, nos faz andar na sua presença. Ainda que venhamos a passar por momentos até de perigo de morte, nós não temeremos mal algum, porque o pastor está conosco e ele tem a vara para nos salvar. E também tem o cajado para nos proteger dos malignos, para nos proteger dos leões que cercam o rebanho buscando a quem possa tragar. Que o nome do Senhor seja glorificado, porque temos um Deus cuja sua mão de bondade e de misericórdia nos segue todos os dias da sua vida. E cremos que a qualquer momento, quando o Senhor voltar, nós habitaremos na casa do Senhor por longos tempos, ou seja, para todo o sempre. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Medite nesse salmo maravilhoso. E aqui, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative as notificações do sininho, né? Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam aprender um pouco mais e meditar um pouco mais da Santa Palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.